Bem-vindos de novo, caros alunos da disciplina de Hermenêuticas Bíblicas, ênfases históricas e atuais. Vamos para a palavra do professor da segunda semana de estudos, né, que necessariamente não precisa ser começado na segunda semana. Vocês vão ver que há um crescente no programa e, e a atividade avaliativa AP1, que especialmente vai se concentrar nessa segunda semana, ela já está aberta desde a primeira semana. Isso ajuda muito a caminhada de vocês. Vocês já sabem a atividade a responder e por isso sinto-me à vontade em colocar à disposição de vocês esse vídeo, onde já oriento vocês a respeito das atividades, certo? Então não é nenhuma surpresa, né? Isso é muito bom. Né? O curso de pós ele é um curso que requer de vocês maturidade. Maturidade não é copiar e colar alguma atividade, tá? Não é passar simplesmente procrastinando, mas pelo contrário. Vocês vão ter a orientação do professor tutor, o professor Hubert está com a gente, e eu estou também à disposição de vocês, né? Vocês têm meu contato, tá? E a gente pode ir conversando, né? E solidificando a nossa caminhada acadêmica em conjunto, certo? Vamos então para a semana de estudos, na segunda semana, que está concentrada nos dias 16 até 22. Nessa semana, né, além da semana de dúvidas que vocês têm, ela é a primeira atividade avaliativa, né? Sempre destaco que nossa disciplina tem 4 semanas, tá? E a atividade parcial 1, né, que vocês vão responder, né, que é o quê? Ela vale 3 pontos e ela quer que vocês elaborem um mapa conceitual do texto que analisa a interpretação de Lutero e Calvino da história de Gênesis. Depois, conclua o seu resumo, elaborando um parágrafo conectando a análise de Jó com a história de Gênesis. Destaque a hermenêutica dos autores dos artigos e como podemos ler o texto de Gênesis e de Jó como parte da Bíblia. Tá? Então, para responder essa questão é muito simples, né? Vocês não vão inventar a roda, vocês têm toda a resposta nos textos que eu compartilho com vocês. Então vamos olhar, ok? Então os textos começam com, né, com dois, né, vocês vão ter que ler os textos, vão ter que analisar, né? A primeira parte da atividade parcial 1, na AP1, é, de certa forma, fazer um mapa conceitual. Vocês têm lá uma indicação de como fazer um mapa. Vocês vão olhar o texto, tá? E vão fazer, digamos assim, um resumo. Pode usar um processador de texto, usar um resumo de como Lutero e Calvino analisaram o proto-evangelho, a promessa de Cristo lá para Adão e Eva, certo? Então vocês têm aqui, tá, como a teologia de Lutero e a teologia de Calvino, elas impactam, né, claro, os dois são leitores bíblicos, né, tanto Lutero como Calvino leem a Bíblia, obviamente que tomam rumos diferentes e provavelmente vão chegar a resultados diferentes, tá? Hoje nós temos uma forte influência desses dois grupos, né? Aliás, mais grupo calvinista, né, do que luteranos, certo? A tendência é ter uma influência mais calvinista até dentro do próprio luteranismo, assim por diante. Então aqui vocês têm um exercício, tá? Onde o autor então nos faz então uma análise do texto de Gênesis 3:15, que é o texto por excelência da promessa da necessidade de um Salvador, ok? Então vocês têm essa questão técnica, teológica e necessária, ok? Então vocês conseguem ler, olhem primeiro para Lutero, façam uma estrutura, né? Façam um mapa conceitual, né? A ideia é simples, resumir as ideias do autor em relação a Lutero e a Calvino, como os dois interpretaram a história. Vocês não estão julgando, não é essa a ideia, certo? Então, é que está o exercício, ok? Tá bom? Então, vocês façam isso. Esse é o primeiro exercício. Primeiro pegam Lutero, depois pegam Calvino. O autor claramente faz essa análise de como cada um dos dois autores interpretou, então, o texto de Gênesis 3:15. Bom, a história não para, né? Vocês não vão parar por ali, né?
a história bíblica, como é uma disciplina de hermenêutica, vocês estão interpretando relatos históricos do Antigo Testamento. Gênesis é um livro histórico, tá? Como interpretar livros históricos? Tá? Então vocês têm um exercício interpretativo nesse artigo, tá? Então agora vocês vão para o segundo texto, que é um texto de um outro tipo de gênero, né? Jó é um texto de sabedoria. Então é uma outra forma de comunicar o mesmo conteúdo. Então isso é bem próprio da exegese atual, valorizar os chamados gêneros literários, ok? Então agora vocês vão analisar Jó a partir da forma literária diferente do relato histórico de Gênesis. Só que, Jó não pode ser diferente de Gênesis. Ele é diferente quanto à forma, não quanto ao conteúdo. Então vocês vão olhar como o autor analisa a mensagem de Jó, considerando a hermenêutica, quer dizer, levando em consideração o rigor acadêmico, rigor teológico, né, na análise de Jó, mas com relação ao conteúdo, ele é igual ou semelhante ou está na mesma linha de Gênesis. Então essa é a conexão que vocês vão ter que fazer. Então, primeiramente, vocês analisam Gênesis em Calvino e Lutero, Lutero e Calvino, e aí depois vem para Jó, como Jó lê. E aí identifiquem-se, ou se aproximem de. O Jó aproxima-se mais de Lutero, de Calvino, e assim por diante. Então, isso é um exercício muito bonito, por quê? Porque, de novo, prova uma das ênfases que a gente quer dar, né? Que nós, como leitores da Bíblia, somos, antes de tudo, lidos pela Bíblia. Né? Nós é que somos lidos, a Bíblia vai dizer para nós as coisas, não somos nós que vamos dizer para a Bíblia. E isso faz com que a gente tenha que ter o cuidado, se a gente não sabe, de não inventar coisas. Né? Então, nós vamos fazer todo um exercício aqui nesse sentido. Né? Para Jó e Gênesis estarem na mesma biblioteca, a Bíblia quer dizer esse conjunto de livros, eles têm que ter um motivo, certo? E há um motivo muito claro. Né? Leia o Evangelho, motivo existencial, motivo de dizer que Deus continua presente, assim como há uma promessa, o primeiro evangelho lá em Gênesis, há uma continuidade desse evangelho em Jó, tá bom? Então, esse é o exercício que eu quero que vocês façam. Então, vocês têm aqui o material disponibilizado, certo? Então, feito isso, não é um trabalho longo, né? É um trabalho curto, onde vocês vão ter, então, que postar até o dia 22 de março a atividade parcial 1, que vale 3 pontos da composição da nota final. Sempre lembrando que a nota final 10, né, esse é a P1 e depois tem a P2, que vale 7. Você tem que ter uma nota sétima mínima para aprovar, e se você não conseguir a aprovação com a nota 7, você tem direito a fazer uma avaliação final que abrange todo o conteúdo que nós vamos ver na quinta semana de estudos, mais adiante, tá bom? Então eu espero que essa segunda semana de estudos seja proveitosa, né, que você também possa, de fato, crescer, né, e perceber que a hermenêutica bíblica é, antes de tudo, um exercício com o texto, né, com uma responsabilidade textual, né, com rigor, né, acadêmico, com rigor teológico, com cuidado com aquilo que Deus está dizendo na sua palavra, né? E aí sim a gente pode aprender cada vez mais a fazer teologia. Eu espero que essa segunda semana de estudo seja proveitosa. Novamente estou à disposição, o professor Huber também, tá? Nessa disciplina de hermenêuticas bíblicas, ênfases históricas e atuais, e queira Deus que a gente possa, de fato, né, se aprofundar e ter condições de responder à atividade a contento e crescer então na interpretação bíblica como se requer. Lembre-se, vocês estão numa pós-graduação, vocês estão numa universidade, vocês estão num ambiente acadêmico que quer que vocês sejam responsáveis pelo aquilo que estão fazendo. E nós queremos ajudar vocês a isso. Passem bem, né? Que Jesus acompanhe a vida de vocês e até qualquer momento.